Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Vamos estar falando aqui sobre um técnico que, para mim, é uma das maiores enganações e, para mim, foi o maior erro do Grupo City dentro do Bahia, que é o Renato Paiva. O Renato Paiva, que foi oficializado como novo técnico do Bahia não, desculpa, do Fortaleza. É o técnico que já deu coletiva de apresentação e mandou indiretas para o Bahia, sabe? Mandou meio que indiretas para o seu próprio elenco. Cara, imagina. Eu vou conjecturar aqui, pra você entender como esse técnico ele é fraco. Como ele é fraco. Como ele é uma das maiores enganações, tá, do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro. Imagina que você tem uma empresa, isso é uma empresa de vendas de plano de saúde, por exemplo. Aí você tem lá 6 vendedores que ninguém tá vendendo nada, tá uma zica danada, uma crise arretada. Aí você traz um novo gerente de vendas. E esse novo gerente, a equipe espera que você traga para a equipe palavras de motivação, palavras sabe, de confiança, estratégias para que a equipe possa sair dessa situação complicada. Aí você vê a primeira coletiva do cara, ele soltando indiretinha para você, dizendo que, ó, vendedor tem que andar mais, porque se não andar mais, não vai vender. E comigo não funciona. Cara, você pega um balde de água fria como se você estivesse jogando na cabeça dos vendedores. É a mesma coisa que o Renato Paiva, que se acha, né, o Guardiola, ele fez nessa apresentação. E outras coisas que eu não quero citar aqui, que ele mandou indiretas para o Bahia. Cara, eu vou dar outro exemplo aqui para você entender como o Renato Paiva ele é incompetente. Ele é incompetente. Por quê? E eu não estou falando da pessoa, estou falando do profissional. É muito incompetente mesmo. O Renato Paiva, quando ele chega no Bahia com um elenco muito interessante. Cauli, Biel, Luciano Juba. Ele chega com um elenco que, com certeza, eu não sou maluco de falar, não é um elenco de hoje. Tá? Mas é um elenco que tinha ali possibilidade de você fazer, pelo menos no primeiro ano do Grupo City, na primeira divisão, com o Bahia, você fazer um trabalho, pelo menos, de meio de tabela. O Renato Paiva, quando ele sai do Bahia, ele entrega o Bahia numa situação catastrófica, com muitos já dando o Bahia como rebaixado. Um campeonato horroroso, mandando em direta para torcedor, discriminando ali discriminando não é nem a palavra, mas assim, meio que desmerecendo a torcida, dizendo que ele não deve satisfação para a torcida, ele deve dar satisfação para o Grupo City, sabe? Cara, como é que você trabalha num clube de massa e você fala que você não deve satisfação a essa massa? Você deve satisfação ao sócio dessa massa. Cara, é bizarro. O trabalho do Renato Paiva foi tão ruim que foi necessário o Grupo City contratar o Rogério Ceni, sabe, que fez um trabalho sensacional e conseguiu livrar o time do rebaixamento ali. Mas o trabalho do Renato Paiva atrasou em um ano o projeto do Bahia. Em um ano. Sabe, o Bahia teve que se livrar na última rodada do Campeonato Brasileiro por conta da incompetência desse técnico. Pois bem, guardem essa informação. Ele sai, volta para o país dele, e logo em seguida, ele é contratado esse ano para o Botafogo. E o Botafogo, quando contrata, óbvio, teve algumas mudanças de jogadores do elenco, mas o Botafogo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. E ele faz um trabalho que, na minha visão, é pífio. Pífio. Dentro do campeão brasileiro e campeão das Américas. O campeão da Libertadores da América. Aí ele sai de um trabalho ruim e o Fortaleza vai lá e contrata esse cara. Na minha cabeça, é só duas coisas. Só contratou porque é um técnico estrangeiro e porque tem uma certa grife. Mas qual foi o trabalho que ele fez de qualidade para ser contratado pelo Fortaleza? Qual foi o trabalho? Vamos analisar o trabalho horroroso no Bahia, um trabalho pífio no Botafogo e o Fortaleza numa crise me traz o Renato Paiva. Cara, eu quero muito estar errado, mas eu acho que o Renato Paiva, ele não passa 3 meses no comando do Fortaleza. Pode guardar esse vídeo aqui. Eu quero estar errado. Eu quero, daqui a 3 meses, falar, pô, olha aí, o Fortaleza
brigando pela Libertadores, porque eu quero bem do Fortaleza, do futebol nordestino, óbvio, sem sombra de dúvidas. Eu jamais vou torcer para que ele dê errado, porque eu sei que eu vou prejudicar o Fortaleza. Então, e mesmo que não fosse, eu nem ia torcer para ninguém dar errado. Mas o trabalho dele foi tão pífio no Botafogo e tão ruim no Bahia, que só me faz acreditar como ele é um técnico fraco. A coletiva do Renato Paiva é uma coletiva fraca. É uma coletiva fraca, sem conteúdo, sabe? Sem aprofundar nos assuntos realmente que importam, que é o bem-estar do Fortaleza, que é a renovação de ares do Fortaleza. Não tem isso. Não tem isso. Porque ele é um técnico fraco, ele é um aprendiz de técnico. Ele é um técnico tão ruim para mim quanto o Antônio Oliveira, que foi técnico do Cuiabá, foi técnico do Corinthians, foi técnico do Sport e agora é técnico do Remo. O Antônio Oliveira foi vaiado na Ilha do Retiro com 20 minutos do primeiro tempo na sua estreia. Trabalhou 20 dias só. Então acho que o Renato Paiva é tão ruim quanto o Antônio Oliveira. Ele só não é tão arrogante quanto o Antônio Oliveira, mas ele é tão ruim quanto. E aí eu pergunto, o principal motivo desse vídeo aqui, quem é o Renato Paiva? Quem é o Renato Paiva para mandar indireta pro torcedor do Bahia, pro Bahia? Quem é você, cara? Qual o histórico que você tem minimamente? Porque se você tivesse um histórico gigante como técnico, não chegaria aos pés da história do Bahia. Não chegaria aos pés da história do Bahia, que o Bahia construiu dentro de um cenário nacional. Bicampeão brasileiro, sabe? Reescrevendo a sua história. Quem é você na fila do pão, cara? Então, sabe? Eu acho que esse, para mim, é um grande problema do futebol nordestino, sabe? O futebol nordestino, ele, às vezes, mendiga demais profissionais de insucesso no eixo Rio-São Paulo. Demais. Porque não existia motivos para o Fortaleza contratar o Renato Paiva. E é mais um erro do Marcelo Paes, que vem fazendo aí, desde que ele virou CEO, né? Vem fazendo um trabalho horroroso. Horroroso no futebol. Horroroso. Sabe? E me preocupa demais o Fortaleza, porque assim, Fortaleza é grande candidato a ir para uma Série B com o Renato Paiva. Talvez o dano seja tão grande, eu repito, eu torço para que eu queime minha língua aqui, mas talvez o dano seja tão grande que seja irreversível depois trazendo um técnico melhor. Porque, repito, eu acho que ele não passa 3 meses no Fortaleza. É a previsão que eu dou aqui. Eu acho que ele não aguenta 3 meses. Ele não aguenta, não. Eu acho que a diretoria não vai aguentar 3 meses de um trabalho ruim do Renato Paiva. Sabe? Mas o que me incomodou mais foi um cara ser apresentado pelo time do Fortaleza mandando em diretinha pro Bahia. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha sobre isso. Você concorda, discorda do que eu falei? Fica à vontade. Torcedor do Bahia, torcedor do Fortaleza, fiquem à vontade. Essa é a minha opinião. Eu acho um técnico fraco, pífio e que não teria currículo suficiente para ser técnico da grandeza do Fortaleza, tá? Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui e, é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.